No segundo episódio da nossa série especial do PG On Air, vamos falar sobre um tema que permanece em constante evolução: a privacidade e a proteção de dados pessoais. Muito antes da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, o PGLO já atuava de forma pioneira, assessorando clientes na adequação de seus serviços às melhores práticas nacionais e internacionais nesse campo. Hoje vamos revisitar alguns desses projetos inovadores que destacam nosso compromisso em antecipar tendências e oferecer soluções jurídicas de ponta. Para nos contar mais sobre essas experiências, temos conosco novamente o nosso sócio Carlos Portugal Gouveia. Carlos, seja muito bem-vindo ao PG On Air. Obrigado, Michele. Obrigado por aceitar aí fazer essa entrevista sobre um dos casos, acho que mais divertidos, mais legais, que mais renderam trabalhos aqui dentro do escritório. Nós que agradecemos, Carlos. Eu sou Michele Barum e você está no PG On Air. Carlos, como nós falamos no início do episódio, muito antes da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, o PGLO já assessorava clientes com a adequação de seus serviços às melhores práticas internacionais e nacionais em matéria de privacidade. Pode nos contar um pouco sobre alguns desses projetos? Olha, Michele, acho que realmente alguns dos projetos mais desafiadores que a gente teve no escritório, desde o seu começo, foi assessorar algumas empresas de tecnologia a implementarem para o mercado brasileiro algumas tecnologias que eram novas não só no Brasil, mas no mundo. Então, talvez um dos projetos que eu diria que começaram a fazer com que a gente se aprofundasse muito no tema foi uma companhia brasileira, na verdade, de educação, que acho que pela primeira vez no Brasil ia implementar uma plataforma que usava ostensivamente inteligência artificial no seu sistema educacional. Isso ainda era 2016, 2017, As pessoas, na verdade, achavam que inteligência artificial era um negócio de ficção científica, assim, Era um filme, que chamava Inteligência Artificial. As pessoas não achavam que era algo que já fazia parte da vida delas, E isso acabou se tornando muito desafiador, Porque a inteligência artificial, ela, por natureza, ela captura muitos dados, E com uma profundidade muito maior do que as pessoas imaginavam naquela época, Até muitas das leis de proteção de dados que a gente tem hoje em dia, elas não foram tão bem pensadas, inclusive a nossa lei, para lidar com questões de inteligência artificial, tanto que a gente está vendo aí mais regulações tentando focar especificamente em inteligência artificial. Porque a verdade é que antes das plataformas mais contemporâneas, do ChatGPT, do Claude, que se tornaram produtos de acesso ao consumidor, as pessoas nem sabiam que as plataformas usavam inteligência artificial. Então era uma coisa muito desafiadora, porque a gente tinha que tentar auxiliar uma empresa brasileira a usar uma nova tecnologia que os consumidores nem sabiam que na verdade existiam nem entendiam. Sendo que na época o Brasil não tinha nem a LGPD, nem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente fez um trabalho inicial que foi, como a gente faz em muitos casos, fazer o benchmarking, estudar as práticas internacionais e as legislações internacionais e comparar isso com a legislação brasileira e ver se a gente estava no mesmo nível de exigência. Então, quais eram as leis brasileiras que existiam na época? Era a lei, o Código de Defesa do Consumidor. A gente tinha também o Marco Civil da Internet e a gente tinha um recém-editado decreto, o Decreto 8.771 de 2016, que era sobre a proteção de privacidade de dados dos consumidores. Então, assim, a gente não tinha muita legislação e a gente tinha alguns casos que já estavam começando a ser apresentados. Mas qual que era a nossa interpretação? Como mesmo as leis que já existiam no exterior, principalmente o GDPR na União Europeia, eles eram baseados em princípios gerais, e esses princípios gerais, o que eles eram? Era a proteção de direitos humanos, proteção também genericamente dos consumidores, que já era bastante desenvolvida em mercados industriais mais maduros. Você conseguia identificar na legislação brasileira os mesmos princípios. Se você tinha os mesmos princípios, e em última instância você tem a base legal, que é a mesma, desde o direito romano, que é a responsabilidade civil aquiliana,
Ou seja, sempre que você viola, se você já tem os direitos e se você tem a lógica da responsabilidade adquirida, que você violar os direitos de uma outra pessoa, ser obrigado a indenizá-la, você basicamente já tem as obrigações, né? Você só não tinha a legislação que acabava procedimentalizando aquela regulamentação. Então, o que isso acabava obrigando, né? Acabava obrigando as empresas brasileiras a eventualmente terem um sistema interno, né? Ou seja, terem regras internas, termos de condições mais detalhados na nossa visão, eventualmente do que os benchmarks internacionais que a gente tinha identificado. E como justamente a inteligência artificial era uma coisa muito nova, o que a gente acabou recomendando e implementando para esse alguns outros clientes? Ser transparente em relação ao uso da inteligência artificial, o que acabou se tornando um padrão e uma boa prática internacional quando a inteligência artificial se tornou uma coisa mais objetiva, né? E isso foi um projeto muito interessante, né? Porque a gente também teve o envolvimento de algumas pessoas que trabalharam no escritório, né? O que a gente chama de alumni, que nos ajudaram a desenvolver essas pesquisas, né? Então, na época foi principalmente a Raquel Pimenta, que hoje é professora da FGV, aqui de São Paulo, e a Lilian Sintra de Mello, que é professora da Universidade de Brasília, e também a nossa secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, né? E na época ela estava fazendo a tese de doutorado dela sobre regulação da internet, e acho que demonstra também o quanto, e aí isso está no DNA da escritório, né? Que é quanto conectar as experiências que a gente tem na academia com as necessidades, né, dos nossos clientes e do mercado, né? E nesse caso, eu acho que foi muito bem sucedido, né? Porque a partir da nossa experiência acadêmica, a gente conseguiu ver coisas que eventualmente outras pessoas não conseguiriam identificar, né? Porque não tem a mesma exposição internacional, e a gente conseguiu trazer isso como benefício diretamente para os nossos clientes. E pensando nessas pesquisas internacionais que vocês fizeram, Carlos, o que vocês identificaram nessa análise comparada em relação às melhores práticas em proteção de dados? Uma delas eu acabei adiantando, né, que é o princípio da transparência. Então, você conseguir explicar para o seu consumidor, de uma forma muito transparente, quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, de forma que o consentimento que o consumidor vai dar para o uso dos dados seja efetivamente um consentimento pleno, né? Que não exista a possibilidade no futuro você ter ações, por exemplo, que vão impedir o uso de dados que eventualmente você fez dos seus consumidores, né? Porque o que acontece? Como as empresas de tecnologia, elas funcionam dentro de um padrão evolutivo, e esse padrão evolutivo é baseado em dados capturados no passado, se eventualmente, né, você captou esses dados no passado de uma forma irregular e por alguma razão no futuro você for impedido de eventualmente utilizar esses dados, você vai ter um produto muito bom que eventualmente você não vai conseguir utilizar, porque ele é todo baseado em uma base de dados que de alguma forma foi comprometida, né? E aí, eventualmente, também do ponto de vista da concorrência, ao eventualmente, né, ter levado esse produto ao mercado, você ajudou os seus concorrentes a aprenderem com as suas próprias práticas, né? Então, você perdeu a vantagem competitiva. Mesmo que você não seja obrigado a tirar o seu produto do mercado e consiga estar com o seu produto no mercado, eventualmente você vai perder alguma vantagem competitiva, né? Então, essa adiantar algo que não estava na legislação ainda, né? Que, na verdade, a gente está discutindo agora com a regulação da inteligência artificial, acho que acabou sendo uma grande vantagem competitiva para os nossos clientes. Uma outra coisa que foi muito importante para nós foi identificar algo que também se tornou um tema muito relevante, principalmente com os vazamentos, né, e alguns escândalos envolvendo grandes plataformas internacionais, que foi perceber que as plataformas e essas tecnologias, elas exigem um cuidado maior com, eventualmente, pessoas que possam estar numa situação mais vulnerável, né? Então, crianças, adolescentes, né, pessoas mais velhas, determinados grupos que têm algum tipo de fragilidade, né, uma neurodivergência, algo que, eventualmente, você tem que preparar a sua plataforma
para lidar com esse tipo de situação, né? Então, isso pode ser ter um controle de acessibilidade melhor, né, que vai diminuir, por exemplo, os estímulos visuais para determinadas pessoas que podem ter uma neurodivergência que vão ser eventualmente impactados, né, por aqueles estímulos que são naturais das plataformas, né? Você vai medindo com a inteligência artificial como que a luz impacta na relação, né, do seu consumidor ali, e aí se aquilo está tendo um impacto positivo, tá, por exemplo, mantendo a pessoa mais atenta, mais acordada, e você tem um sistema ali de educação à distância, isso é positivo para a educação à distância, né? E muitas plataformas dessa conseguem medir até o movimento da sua retina para ver se você está atento e o quanto que você está reagindo a determinados estímulos. Então, isso, no geral, é positivo para a plataforma, mas pode ser muito negativo para crianças, né, que eventualmente não deveriam estar tendo acesso àquela plataforma. Então, você precisa gerar um sistema que seja adequado de consentimento, né? Então, se a criança não pode dar o consentimento, quem vai dar? Então, são os pais. Então, você precisa criar um outro nível, né, de, por exemplo, de exigência, que a gente chama de QIC, né, Know Your Client. A gente trouxe bastante da nossa experiência no mercado financeiro para algumas plataformas, né? Falou, olha, você tem que exigir documentos, você tem que exigir foto, você tem que criar algum sistema de segurança, né? Para garantir que aquele consumidor é, de fato, uma pessoa e, além de tudo, é uma pessoa adulta e uma pessoa que pode dar um consentimento bem informado. Então, são todos ajustes que a gente percebeu que eram muito importantes, que não estavam presentes na legislação ainda, que você, às vezes, não estavam presentes na legislação em nenhum lugar do mundo, mas você tinha algumas empresas que, poxa, já estavam abertamente falando disso, explicando quais eram as experiências que elas tinham tido, né? Isso ainda é uma coisa bem interessante desse período um pouco mais antigo. A gente percebeu que várias empresas, elas discutiam, né, elas faziam uma coisa meio wiki, né? Elas em alguns casos abriam plataformas wiki mesmo para discutir as experiências dela. A gente ia lá, estudava essas plataformas wiki e viu, elas estão indo nessa direção, vamos aproveitar esse conhecimento e usar, né, para os nossos clientes. Então, acho que a gente, em alguns casos, a gente conseguiu achar ali umas fragilidades e corrigir elas de uma forma importante, né? Se a gente for ver no Brasil, o Brasil também, né, como a gente discutiu em outros episódios, o Brasil tem algumas legislações muito avançadas. Uma legislação ambiental muito avançada, legislação de proteção do consumidor muito avançada. Uma outra legislação muito avançada que a gente tem são as leis de proteção à criança e adolescente. Então, o ECA é uma legislação ainda muito avançada, só que, como todas as outras, tem problemas de implementação. Então, o que acontece muitas vezes também, né, isso acaba até ajudando, porque ali você tem alguns parâmetros, né, que te ajudam a fazer um programa de compliance, às vezes melhor até do que existe no exterior. E aí, se você for pensar, isso vira uma vantagem competitiva para algumas empresas brasileiras que acabam se expandindo internacionalmente. Perfeito, Carlos. Então, em relação ao benchmarking que vocês fizeram com empresas ali do mesmo setor de tecnologia, quais foram as principais lições aprendidas? Eu acho que uma das principais lições que a gente aprendeu foi que, justamente no exterior, aí você já tinha muitas empresas, né, do setor educacional, por exemplo, usando inteligência artificial. E aí os termos e condições delas eram muito diferentes de outras plataformas, né? Por quê? Porque você não tinha um uso de inteligência artificial tão elevado, por exemplo, em plataformas de comércio, por exemplo, de comércio eletrônico, que eram as plataformas mais dominantes naquela época e que tinham os termos e condições mais avançados, né? Então, se a gente for pensar, até hoje, qualquer empresa de maior referência em relacionamento com o consumidor é a Amazon, né? Isso, né, vários estudos demonstram. Então, qual que era a tendência? Pegar os termos e condições da Amazon e tentar usar aquilo como referência para outros setores também. Só que a Amazon, naquela época, não utilizava tanta inteligência artificial,
principalmente no marketplace, né, que não era tão central para o desenvolvimento das atividades deles, né. Posteriormente, eles começaram a ter até plataformas de inteligência artificial, Alexa e tanto, as coisas mudaram, mas naquela época não era tão evidente. Então a gente percebeu nesse benchmarking que tinha um tratamento diferente para companhias que iam usar muito ostensivamente a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, que iam fazer algo que ainda hoje é polêmico, né? Que é utilizar a imagem das pessoas, não utilizar a imagem das pessoas como a gente tem hoje com a deepfake, né? Realmente fazer avatares das pessoas. Claro que a gente sabe que no sistema educacional provavelmente isso no futuro vai existir. Então, naquela época a gente já sabia, por exemplo, que em algum momento você teria salas de aulas com avatares, né? Então as pessoas não iriam mais para uma sala de aula, elas utilizariam ali um óculos e elas entrariam numa sala de aula e ela estaria ali numa sala de aula com o avatar e estaria, né, interagindo, né? Que as pessoas falam que uma das questões da educação que é mais importante na educação presencial é a interação instantânea, né? Porque estimula muito mais o seu cérebro. Uhum. Mas eventualmente você consegue fazer isso no futuro com interações que eventualmente sejam interações com pessoas e interações também com inteligências artificiais que sejam avatares também, né? Então, eu já sabia, tipo, em 2016, 2017, que isso iria acontecer. Até hoje, né, se passaram quase 10 anos, a gente ainda não chegou lá. Mas que todo mundo sabe que a gente está caminhando nessa direção, todo mundo sabe. Então, eventualmente, o que acontece? A gente precisaria usar os dados que seriam acumulados desde então para algum dia chegar no momento de desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, o que acontece? Mesmo a tecnologia não existindo, você já precisaria dos consentimentos para, eventualmente, em algum momento no futuro, utilizar essas informações de uma maneira responsável. Uhum. Né? E tudo isso, essas tecnologias que eu mencionei na época não eram tão desenvolvidas, por exemplo, de mensurar nível de atenção do aluno utilizando a educação à distância. Hoje em dia, elas avançaram muito substancialmente, né? Mas a gente já precisava ter essa capacidade de captar os dados, né? Porque você poderia utilizar, como a gente falou, né? Os dados do passado às vezes são mais importantes do que os dados do presente, principalmente no setor educacional, porque você vai tentar analisar a evolução do seu aluno ao longo do tempo, né? Então você tinha que realmente meio que prever o futuro para trazer isso para o presente. E aí a gente já identificou em alguns desses termos e condições e também dos códigos, né, relacionados especificamente à privacidade, a gente já identificava alguns elementos que permitiam o uso dessas informações para desenvolver a própria plataforma, no fim, para gerar um benefício para os próprios alunos, no sentido de que eles teriam um produto de melhor qualidade no futuro. Com certeza. E, Carlos, como você acredita que projetos como esse podem contribuir para o desenvolvimento tanto do escritório quanto do cenário jurídico? Olha, acho que podem contribuir, né, porque a verdade é, para o nosso escritório sobreviver, a gente precisa que companhias brasileiras ou escritórios estrangeiros de companhias brasileiras sejam escritórios de desenvolvimento, né, de novas tecnologias. E aí, para você ter uma nova tecnologia que tenha valor, ela precisa ter uma proteção jurídica, né? O que a gente falava para todas as startups que a gente começou a trabalhar, né? Se você não tem no seu orçamento um orçamento para proteção da propriedade intelectual, você nunca vai virar um unicórnio, né? Não tem como. Você precisa ter um budget, uma parte do seu budget dedicado às despesas jurídicas, desde que você é uma empresa com tipo, 100 mil reais de investimento, você precisa ter lá 10 mil para fazer os primeiros registros de marca e as primeiras eventuais potenciais patentes, né, que você vai desenvolver, porque senão sua empresa no futuro não vai ter valor nenhum, né, se não tiver uma proteção de propriedade intelectual. Então, nesse sentido, também você ter a capacidade, né, de estudar novas tecnologias que ainda não vão ser, não vão ser implementadas imediatamente, né, pelos seus clientes, e entender as necessidades jurídicas que, na verdade, vão surgir daqui a 10 anos, ou qual que é a tendência da legislação no mundo, que eventualmente vai se tornar uma legislação no Brasil também daqui a uma década, faz com que o seu cliente tenha uma vantagem competitiva
e tem uma possibilidade maior de se tornar uma companhia global. Né? É isso que a gente percebeu muito, né? A gente acabou transformando o estudo do direito comparado numa coisa cotidiana para nós em várias áreas, porque o nosso desejo é que os nossos clientes cresçam, e uma forma de crescer é se internacionalizar. E, além disso, é uma forma de se proteger contra a concorrência internacional que, inevitavelmente, em algum momento, ela vai chegar no Brasil. Né? Então, nós somos um escritório do Brasil, para que a gente continue existindo e que a gente continue crescendo, as empresas brasileiras precisam ser sofisticadas. Né? Só que aí um dos problemas que a gente tem é que a gente trabalha em várias áreas do direito, né, que acabam se transformando muito. Né? Então, é uma coisa... Aqueles que foram meus alunos, né, quando eu coordenava o núcleo de proteção de dados na faculdade e dava aula sobre esse tema também, vão lembrar isso das aulas, que eu sempre falei para eles, olha, proteção de dados é uma coisa para você estudar, mas você não vai fazer uma carreira com base nisso. Porque isso era uma coisa completamente nova, diferente, inovadora, na época que a gente começou a trabalhar com isso 10 anos atrás. A partir do momento que isso evolui, você tem vários países do mundo estabelecendo uma legislação, você também começa a ter um monte de serviço, né, por grandes empresas para lidar com essas legislações. Então, você começa a ter sistemas de compliance totalmente automatizados. Então, você não vai mais ter trabalho, né, em relação a essas coisas que meio que tornam ali o que a gente chama no Brasil, né, carne de vaca, assim, uma coisa que todo mundo já conhece. A legislação, às vezes, ela é meio autoexplicativa, uma boa legislação acaba sendo autoexplicativa. Você começa a ter um regulador que também tem um esforço de meio que educar a sociedade em relação àquelas questões. Então, a tendência é que não vire uma área muito sofisticada da advocacia. E aí você tem que mudar, você tem que olhar sempre para outra fronteira, né? Então, acho que hoje em dia a fronteira é a inteligência artificial, mas felizmente a gente já tem 10 anos aí de trabalho com a inteligência artificial e na prática a gente está olhando para as próximas coisas, né? O que está surgindo de novidade. Hoje em dia, o que a gente está trabalhando, por exemplo, a internet das coisas, né? Biotecnologia. Acho que essas são as próximas fronteiras. Perfeito, Carlos. Acho que hoje a gente pode ficar por aqui. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Acho que esclarecemos alguns pontos muito importantes. Obrigado, Michele. Um prazer. Quem sabe a gente volta aqui daqui a uns 10 anos para falar, né, o que mudou. Com certeza. E muito obrigada a todos por nos acompanharem em mais esse episódio da série especial do PG On Air. Se você aí de casa quiser ficar por dentro das diversas áreas do mundo do direito, não deixe de nos seguir e se inscrever e ativar as notificações, além de nos seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida ou questão, não deixe de mandar pra gente que nós vamos responder. Muito obrigada a todos, semana que vem tem mais.